inimigos porque eles se tornaram membros de uma denominação fanática e você é membro de um grupo que não é tão fanático. Então eles dizem que você está se perdendo porque o que salva de fato, segundo a evangelização dos escribas e fariseus, é o fanatismo, é o que salva. Sem fanatismo não há salvação. Religioso fanático ensina que sem fanatismo não há salvação. E aí vão fanatizando e piorando a terra, piorando o mundo. Aí ficam uns contra os outros cada vez mais. E o jovem fanático se torna mais cheio de juízo do que qualquer outra pessoa. Ele é apaixonado, e aí, ao invés de se apaixonar por Jesus, ele se apaixona pela religião que lhe foi ensinada de maneira perversa e distorcida, e diabólica até, e se torna 2 vezes mais filho do inferno, segundo Jesus disse, do que aquele que levou para ele essa má notícia, essa má informação que não é boa nova, que não é notícia de evangelho, não é segundo Jesus, não é graça de Deus, não é acolhimento de Deus, não é amor de Deus. Ou às vezes são os pais que fazem isso contra os filhos, e aí os filhos vão ficando cada vez com mais raiva, não querem nem saber, nem ouvir falar de Deus, por causa dos pais. Às vezes são famílias que eram até legais, famílias extensivas, tios, primos, e aí alguém é convertido ao fanatismo e se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que aqueles que supostamente levaram essa desinformação, essa fake news, que não é good news do evangelho, para o indivíduo. É a família. Tinha um vínculo tão bom entre primos, tios, todo mundo se esfacela. Aonde o cara chega, tudo fica ruim. Todo mundo começa a se retirar. Começam a dizer, olha, onde o fulano estiver, eu não vou mais. Ele é um espalha-grupos, aonde quer que chegue. E no trabalho, ele antes era tão bem relacionado, agora só se relacionam com eles os profissionais do mesmo lugar que sejam tão fanáticos quanto ele. Aí se juntam, criam uma panelinha para julgar os outros. E aí você pode multiplicar. Eu já vi até queixa em time de futebol dos mais profissionais do Brasil, dizendo, os outros jogadores não cristãos evangélicos, me dizendo, pô, fulano, antes de se converter era um cara da pesada, mas agora que ele é da igreja, ele só conversa com fulano de tal, que também é crente, não fala com mais ninguém aqui, entra nos vestiários estranhos, está sempre cheio de advertências, não ri de mais nada, não participa de coisa alguma, ou a gente faz a oração que ele faz, ou ele não aceita dar as mãos e orar o Pai Nosso com a gente, porque ele diz que isso não é coisa de crente. E, meu Deus, o que fizeram com esse cara que era tão legal? Até a performance dele como jogador piorou, a criatividade diminuiu. Eu já ouvi isso tantas vezes. No Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Palmeiras, em outros lugares por aí, no São Paulo. E pessoas dizendo isso de crentes, na seleção brasileira. Porque os caras pioraram. Porque viraram 2 vezes pior do que qualquer coisa que eles já tenham sido antes. Você está conseguindo ver e enxergar? Agora, dificilmente você fica sentado aqui me assistindo quando você é um fanático. Mas às vezes acontece esse milagre. Às vezes acontece esse milagre de um fanático resistir, ou de aguentar aí onde você está, ficar aguentando, vou ver qual é a maior heresia que esse cara vai falar. Aí, enquanto você está aí me ouvindo, você começa a dar razão ao que eu estou dizendo, porque não dá para negar. Foi Jesus que falou. Aí você começa a dizer, eu não tinha ainda olhado isso, não tinha nem lido, não tinha prestado atenção.
E quando alguma vez interpretaram isso para mim, foi botando a culpa em outros tipos de grupo e religião, e nós não. Aí o sujeito começa a prestar atenção, quem sabe? Mas os que mais estão aqui me vendo são justamente aqueles que são vítimas, que sofrem hoje as agressões do prosélito, que ficou 2 vezes pior do que era antes, 2 vezes mais filho do inferno do que os piores fariseus e escribas. E porque ele tem menos instrução e menos tempo de caminhada e menos decepção com os seres humanos, ele fica pensando que o seu fanatismo louco é a única maneira de agradar a Deus. E aí vai se deixando levar de fanatismo em fanatismo. E eu vejo gente que acabou de se converter. Como outro dia alguém estava me falando de uma menina linda, 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 uma gata, que se converteu num desses grupos paralelos para ricos, igrejas para ricos, e ricos ultra fanatizáveis, porque em geral são mulheres que lideram esses grupos, profetisas também ricas, ultra fanáticas, e que, como são ricas e se vestem bem, ganham uma ascensão sobre outras meninas ricas que também gostam de se vestir bem e fanatizam aquelas pessoas ao extremo. Aí você vê verdadeiras gatinhas estudando numa boa universidade, que ficou 3 meses naquele lugar e agora está pior do que o diabo. De tanto fanatismo, nem combina sair da boca, do corpo de uma pessoa tão elegante, tão bonita, tanta feiura, tanto juízo, tanta coisa horrorosa sendo dita em nome daquilo que a pessoa acabou de aprender, como se fosse o Evangelho de Jesus. E aí o que vem para libertar, o que vem para salvar a mente do medo, o que deveria chegar para nos dar autonomia, para nos colocar de fato num caminho sereno de paz, de pacificação, de alegria sincera, de experiência de Deus, de amor ao próximo, de mais amor ainda pelos pais, pelos filhos, pela família, pelos parentes, pelo próximo em geral, pelo mundo inteiro, se transforma no oposto. Não é boa nova, não é evangelização, que é um processo de boa novização da mente, da consciência e do espírito humano, mas ao invés disso, a pessoa entra num processo de infernização da consciência, da sua própria e do discurso fanático que vai atormentar, afligir e angustiar muitas outras pessoas que só vão fechar ainda mais deliberadamente o coração e não vão saber nunca mais se abrir outra vez para a palavra do Evangelho, nunca mais vão saber se abrir outra vez. E o coração fica bloqueado. Por isso Jesus disse, vocês acabaram de fazer de alguém 2 vezes pior, 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Eu queria que você tentasse se enxergar e ver o que a sua vida produz quando você resolve falar de Jesus. Produz gente boa, gente que fica muito melhor do que era, ou produz gente que, do ponto de vista objetivo, sob qualquer avaliação humana, psicológica, relacional, social, emocional e espiritual, são pessoas que ficaram piores, que perderam a afetividade comum, que agora dividiram um Deus entre o Deus que pratica graça
natural para com os perdidos, que ele faz vir sol sobre justos e injustos, e graça especial só para com quem frequenta igreja. E aí, para o lado de fora, o cara tem, no máximo, essa graça natural. Mas a graça especial é só para crente frequentador de igreja. Só esses são filhos de Deus. Os outros são criaturas de Deus. Não são filhos de Deus. E se não forem para a igreja, vão morrer só criaturas. E quem dera simplesmente morressem e não fossem a lugar nenhum. Mas não, estão garantidas para o inferno. É uma notícia que qualquer ser humano gostaria de não receber. Que é trágica. E é horroroso que você seja o mensageiro dessa mentira, dessa fake news, em nome de Jesus, destruindo esperanças, criando bloqueios, atravancando mentes e corações para sempre. Alguns deles nunca mais vão se abrir para ouvir nada. Ficam fechados. E para depois se abrirem, o trabalho que vai dar, só muita graça, muita ação do Espírito Santo, acompanhada de um testemunho de amor relevante, coerente e contínuo, é que pode ir quebrando esse amuralhamento construído no coração de tanta gente. Eu queria perguntar o quanto disso aconteceu com você. E demora, gente, mesmo depois que a pessoa começa a ouvir a palavra, ouvir o evangelho, demora tanto tempo. Tem gente que me manda aqui vídeos ou escreve dizendo: Caio, graças a Deus, depois que eu te ouvi, eu fiquei liberto. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que ela ficou liberta de algumas coisas muito grotescas. Mas ela está longe de ter entendido o nível de grotesquidade que ela precisa se libertar. O nível de tosquice, de tosqueza que ela precisa deixar. O nível de existência ogra, de ogro existencialidade que ela tem que abandonar. Porque ela nem percebe como ela ficou coberta por crostas e crostas que impedem ainda a sensibilização profunda e total dela. E nem notam, porque é difícil. Depois que você fica todo tomado por essa carcaça, que é uma carcaça de uma camada, de uma casca muito grossa e que cresce, é uma casca viva, que vai involucrando o indivíduo. Às vezes você começa a libertá-lo numa determinada área, mas tem tanta coisa mais, tem tanto fanatismo que criou emolduramento perverso na vida do indivíduo e que precisa ser quebrado e ele nem nota. Às vezes leva anos para a verdadeira consciência do Evangelho se expandir e a pessoa tomar a bênção do benefício, da apropriação do significado libertador da graça de Deus na vida dele, na vida dela. Porque toda vez que ele diz não tem uma coisa aqui que tira o meu conforto, que ele tenta sair daquilo, dá um medo, uma culpa antiga, o visita, ele diz, não precisa tanto. Deixa eu manter isso aqui, esse medo talvez eu precise dele, essa angústia, essa culpa. Aí são pessoas que vão selecionando culpas. Algumas são tão insuportáveis que eles deixam, outras eles acham que são culpas necessárias para mantê-los no caminho desse medo supostamente santificador, que não é nada senão só fobia adoecedora na mente e no coração.
Olhe para você mesmo e se pergunte o quanto disso ainda está em você, ou o quanto disso estão tentando passar para você, ou o quanto disso já saiu de você, ou o quanto disso ainda não saiu de você. E escreva para mim, aqui no portal caiofabio.net. Aí nesse portal, na lupinha do portal, ali embaixo está escrito chat online. Chat online, caiofabio.net, você vai lá e escreve. Não escreva uma página, mas escreva ali com os caracteres avisados, aí onde o Braulio está mostrando, escreva o que está acontecendo com você. Hoje, a gente tem aqui, hoje, algumas pessoas, quase 600 pessoas por enquanto. Ontem tinha bem mais, mas sexta-feira sempre dá uma caidinha, mas durante o dia, à noite, amanhã, milhares vão ver e ouvir. Mas agora tem quase 600 pessoas com potencial de participarem ao vivo aqui. Sem falarem as que estão assistindo no portal Caio Fábio e em outros lugares que eu não consigo ver daqui, em outras plataformas. Mas você consegue se ver e escreva. Entre ali, chat online, escreva, cai no colo do Braulio. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, óbvia, tão óbvia que às vezes a gente não quer nem falar, porque não quer ficar chovendo no molhado no coração de muita gente que eventualmente já tenha compreendido. Mas a minha prioridade, como um anunciador do Evangelho, são os que não ouviram, não creram, não tiveram a oportunidade. Esses vêm em primeiro lugar e virão sempre na minha vida. Eu te peço que todos tenham ouvido de alguma forma, de algum modo, em algum nível, a tua voz e tenham sido salutarmente provocados por ela. É o que eu te imploro que aconteça agora, em nome de Jesus. Amém e amém.